Você está carregando um peso que ninguém consegue ver, mas que está esmagando a sua alma há semanas, talvez meses, e você chegou ao limite. Eu sei disso. Não é coincidência você estar aqui neste exato momento. Não é algoritmo. Não é acaso. É o próprio Deus que preparou este encontro entre a sua dor e a palavra que vai libertar você hoje. Ele viu cada lágrima que você escondeu no banheiro para ninguém perceber. Ele ouviu cada suspiro que saiu do seu peito quando você deitou na cama de madrugada, olhando para o teto escuro, sem conseguir dormir, com o coração disparado de preocupação. E agora ele está aqui, esperando você abrir o coração para receber algo que vai mudar tudo. O dia 24 de março não é uma data qualquer no calendário. Existe um peso espiritual sobre este dia que você vai entender nas próximas palavras. Mas primeiro eu preciso que você faça algo. Pare tudo o que está fazendo. Se você está dirigindo, estacione o carro. Se está cozinhando, desligue o fogão. Se está deitado rolando a tela sem prestar atenção, sente-se agora, porque o que vou compartilhar exige a sua presença completa. Eu percebo no meu espírito que a sua semana foi brutal. Você acordou todos os dias colocando um sorriso no rosto que não corresponde ao que sente por dentro. Você respondeu que está tudo bem quando perguntaram como você está. Mas por dentro, o seu mundo está desmoronando pedaço por pedaço. As contas chegaram e o dinheiro não chegou junto. A doença bateu na porta da sua casa ou na porta de alguém que você ama. Palavras duras foram lançadas contra você por pessoas que deveriam te proteger. Portas que você esperava que abrissem foram fechadas com violência na sua cara. E agora você está exausto. Não é um cansaço comum que uma noite de sono resolve. É uma exaustão que vai até os ossos, que pesa na alma, que faz você questionar se vale a pena continuar lutando. Mas eu tenho uma notícia que vai sacudir as estruturas da sua vida. Hoje, neste 24 de março, as correntes que prendem você estão sendo quebradas enquanto você ouve estas palavras. Não amanhã, não semana que vem, agora, neste instante sagrado. Eu sei que parece impossível. Eu sei que você já ouviu promessas que não se cumpriram. Eu sei que a sua fé foi testada até o limite e você está quase desistindo de acreditar. Mas o Deus que abriu o mar para o seu povo passar não mudou. E ele está prestes a abrir um caminho no meio do caos que se instalou na sua vida. Você só precisa entender uma verdade fundamental antes de continuarmos. A oração sincera é a arma mais poderosa que existe na face da terra. Mais forte que qualquer exército, mais eficaz que qualquer estratégia humana, mais transformadora que qualquer quantia de dinheiro. Quando um filho dobra os joelhos e clama ao Pai Celestial com o coração quebrantado, os céus se movimentam, os anjos são enviados, e portas que pareciam seladas para sempre começam a ranger. Este é o momento de você tomar uma decisão. Você vai continuar carregando esse fardo sozinho, fingindo que aguenta, até o dia em que suas forças acabarem completamente? Ou você vai depositar esse peso aos pés daquele que disse: "Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei"? Amigos, se inscreva no canal e deixe o seu coração aqui através do seu like. Isso vai ajudar muito a espalhar essa mensagem para outras almas que precisam ouvir exatamente isso hoje. Eu quero que você faça algo agora que vai parecer simples, mas que carrega um poder espiritual imenso. Desça até os comentários e escreva com as suas próprias mãos a seguinte frase: "Eu entrego o meu fardo ao Senhor". Não pule esta parte achando que é bobagem. Quando você escreve essa declaração, você não está apenas digitando letras numa tela fria. Você está firmando um pacto espiritual. Você está dizendo ao mundo invisível que não vai mais tentar resolver tudo com as suas forças limitadas. Você está abrindo a porta do seu coração para a intervenção divina que está esperando a sua permissão para agir. Agora deixe-me contar uma história que vai ilustrar exatamente o que está acontecendo na sua vida neste momento.
Havia um homem atravessando uma montanha íngreme em pleno sol do meio-dia. Nas suas costas, ele carregava um saco de couro surrado, cheio de pedras. Cada pedra tinha um nome. Uma se chamava dívida, outra se chamava rejeição. Havia uma pedra chamada medo do futuro, outra chamada doença, outra chamada solidão e mais uma chamada traição. Ele carregava tantas pedras que mal conseguia respirar. Seus pés sangravam das feridas abertas pelo caminho rochoso. Seus ombros estavam em carne viva pelo peso das alças. Mas ele continuava subindo, porque alguém um dia disse a ele que era assim que a vida funcionava. Você carrega suas pedras sozinho até chegar ao topo. O problema é que o topo nunca chegava. Cada vez que ele pensava estar perto, aparecia outra subida mais íngreme. E mais pedras eram adicionadas ao seu saco. A pedra da decepção quando aquele emprego não veio. A pedra da mágoa quando aquela pessoa virou as costas. A pedra da vergonha quando ele falhou de novo. Até que suas pernas simplesmente pararam de obedecer. Ele caiu de joelhos no chão duro, sem forças nem para chorar. Foi então que ele levantou os olhos e viu algo que não tinha percebido antes. Uma porta, enorme, feita de madeira antiga, com um cadeado enferrujado pelo tempo. Do outro lado daquela porta, ele podia ouvir o som de água corrente e sentir uma brisa fresca que contrastava com o calor infernal que o castigava. Mas ele não tinha a chave. Ele procurou em todos os bolsos. Revirou o saco de pedras pensando que talvez estivesse escondida ali. Nada. E o desespero tomou conta do seu coração. Ele tinha chegado tão perto e agora estava bloqueado. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto coberto de poeira e suor. E foi nesse momento de rendição total que uma luz suave envolveu aquele lugar. Uma voz gentil, diferente de qualquer voz humana, sussurrou no seu ouvido. A chave que você procura está na sua boca. A sua oração sincera abre qualquer cadeado. O homem entendeu. Pela primeira vez na vida, ele entendeu. E o que aconteceu quando ele finalmente orou é algo que você precisa ouvir, porque é exatamente o que vai acontecer com você. O cadeado explodiu em 1000 pedaços no instante em que as primeiras palavras de oração saíram dos lábios daquele homem ajoelhado. Não foi um processo lento, não foi gradual. Foi instantâneo e sobrenatural. A porta que parecia selada para sempre se abriu com um som profundo, revelando algo que fez o coração dele parar por um segundo. Do outro lado não havia apenas um caminho. Havia um vale inteiro coberto de grama verde e macia, cortado por um rio de águas tão cristalinas que dava para ver cada pedra no fundo. Uma brisa suave tocou o rosto dele, secando as lágrimas e o suor ao mesmo tempo. E então aconteceu algo que ele jamais esperava. O saco de pedras que estava nas suas costas simplesmente caiu. Ele não precisou fazer força para tirar. Ele não precisou desatar nenhum nó. As alças se soltaram sozinhas, como se uma mão invisível tivesse cortado as cordas que prendiam aquele peso ao corpo dele. E quando as pedras bateram no chão, elas não fizeram o barulho surdo que ele esperava. Elas se transformaram em pó. Cada dívida, cada medo, cada mágoa, cada rejeição, tudo virou poeira e foi levado pelo vento. Essa história não é ficção. Essa história é uma imagem profética do que está acontecendo com você neste exato momento, enquanto ouve estas palavras neste 24 de março. O Deus que abriu aquela porta para o viajante da montanha é o mesmo Deus que está abrindo portas na sua vida agora. Ele está quebrando cadeados que pareciam impossíveis de romper. Ele está criando caminhos onde só existiam muros. Ele está transformando em pó os pesos que você carregou por tempo demais. Eu sei que a sua mente racional está tentando duvidar. Eu sei que uma voz dentro de você está dizendo que isso é bonito demais para ser verdade, que você já ouviu promessas antes e nada mudou. Mas essa voz não é a voz de Deus.
Essa é a voz do medo que se instalou no seu coração depois de tantas decepções. E hoje essa voz vai ser silenciada. Eu quero que você feche os olhos agora, se puder fazer isso com segurança. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. E enquanto você respira, sinta a presença do Espírito Santo entrando no ambiente onde você está. Ele não está longe. Ele não está ocupado demais com problemas maiores que os seus. Ele está ali, do seu lado, mais perto do que você imagina. Sinta as mãos invisíveis dele tocando os seus ombros tensos. Sinta o peso sendo removido das suas costas espirituais. Sinta a confusão da sua mente sendo substituída por uma paz que não faz sentido lógico, mas que é mais real do que qualquer coisa que você já sentiu. Porque agora você precisa ouvir uma palavra que foi escrita há milhares de anos, mas que foi preservada especificamente para chegar aos seus ouvidos hoje. Abre o coração para receber o que o Salmo 34 declara nos versículos 17 a 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu preciso que você entenda a profundidade do que acabou de ouvir. A palavra diz que o Senhor livra de todas as aflições. Não de algumas, não das mais fáceis, não daquelas que têm solução óbvia, todas. Aquela situação financeira que parece impossível de resolver está incluída nesse todas. Aquela doença que os médicos não sabem explicar está incluída nesse todas. Aquele relacionamento destruído está incluído nesse todas. Aquele vício que você tenta esconder está incluído nesse todas. Aquela depressão que roubou a sua alegria de viver está incluída nesse todas. A Bíblia não promete que você não vai passar por dificuldades. Ela não diz que a vida do cristão é um mar de rosas sem espinhos. Ela reconhece com honestidade que muitas são as aflições. Perceba que a palavra usada é muitas, não poucas. Deus sabe que a jornada é difícil. Ele sabe que você vai chorar. Ele sabe que você vai questionar. Ele sabe que você vai ter noites em que dormir parece impossível e dias em que levantar da cama exige um esforço sobre-humano. Mas a promessa não termina nas aflições. A promessa termina na libertação. E essa libertação não depende da sua força. Não depende da sua capacidade de resolver problemas. Não depende de você ter as respostas certas ou tomar as decisões perfeitas. Essa libertação depende exclusivamente daquele que prometeu, e ele é fiel. Existe algo nessa passagem que muitas pessoas não percebem. Ela diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto. Não longe observando de braços cruzados. Não ocupado com assuntos mais importantes. Perto. Tão perto que você pode sentir a respiração dele no seu rosto se você silenciar por um momento. E quando ele se aproxima de você nessa intimidade, quando ele vê o seu coração em pedaços, quando ele ouve o seu choro engasgado que você esconde do mundo, algo poderoso começa a acontecer. Mas antes de eu revelar o que é, eu preciso fazer uma pergunta que vai expor uma verdade que você tem evitado encarar. Quem cuida de você quando as portas se fecham na sua cara? Responda com sinceridade no silêncio do seu coração. Você se tornou o pilar da sua casa. A pessoa que todos procuram quando precisam de um conselho, de um ombro para chorar, de alguém que resolva os problemas. Você é a fortaleza. Você é a rocha. Você é aquele que segura tudo para que ninguém desmorone. Mas me diga uma coisa. Quem segura você quando as suas forças acabam no meio da madrugada? Quem enxuga as suas lágrimas quando você se tranca no banheiro para ninguém ouvir os seus soluços? Quem te abraça quando a ansiedade aperta o seu peito com tanta força que você sente que vai sufocar? Eu conheço essa solidão. É a solidão de quem dá tanto que esquece de receber. É a exaustão de quem carrega o mundo nas costas e sorri para não preocupar ninguém.
É a dor silenciosa de quem pergunta como você está e nunca ouve essa pergunta de volta com sinceridade. Você acorda de manhã e a primeira coisa que faz é colocar uma máscara. Não uma máscara física, mas uma armadura invisível de coragem falsa que você veste todos os dias antes de sair para o mundo. Você diz que está tudo bem quando por dentro está desmoronando. Você responde que está ótimo, quando a verdade é que não lembra a última vez que se sentiu genuinamente feliz. E assim os dias passam, e as semanas, e os meses. E você vai empurrando a dor para um canto escuro da sua alma, fingindo que ela não existe, até o momento em que ela transborda. Esse cansaço que você sente nos ossos agora não é apenas físico. É uma exaustão que vai muito mais fundo. É o acúmulo de todas as palavras duras que jogaram contra você. É o peso de cada promessa quebrada por pessoas em quem você confiava cegamente. É a ferida aberta de cada traição que você não esperava. É a frustração de trabalhar tanto, de se esforçar ao limite, de dar o seu melhor todos os dias, e mesmo assim parecer que nada prospera. Parece que existe uma nuvem escura sobre a sua vida que impede qualquer raio de sol de entrar. Mas eu preciso te contar uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. Essa escuridão que você sente não é o fim da sua história. É apenas o momento antes do amanhecer. E o amanhecer deste 24 de março está chegando com uma força que você nunca experimentou antes. Lembra do que a palavra diz? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele não está observando você de longe com indiferença. Ele não está ocupado demais resolvendo problemas de pessoas mais importantes. Ele está perto de você neste exato segundo, mais perto do que você consegue imaginar. E sabe qual é a ironia mais linda disso tudo? É justamente agora, no momento da sua maior fraqueza, que o poder dele se manifesta com mais intensidade na sua vida. A sua fragilidade não afasta Deus. Ela o atrai. O seu choro escondido que nenhum ser humano vê é o som mais alto que ressoa nos céus neste momento. Enquanto você acha que está sozinho na sua luta, existe uma movimentação intensa acontecendo no mundo espiritual a seu favor. Anjos estão sendo enviados, portas estão sendo destrancadas, caminhos estão sendo preparados, e tudo isso porque você está aqui, ouvindo essas palavras, abrindo o coração, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Agora eu quero que você faça algo que vai selar o que está sendo construído no mundo espiritual. Desça até os comentários e escreva com fé a seguinte declaração: O Senhor me livra de todas as aflições. Não pense que isso é apenas um gesto simbólico sem poder real. Quando você escreve essas palavras, você está assinando um decreto nos céus. Você está declarando às forças das trevas que a depressão não tem a última palavra sobre a sua vida. Você está dizendo às dívidas que elas não vão te destruir. Você está afirmando à doença que ela não é mais forte do que o Deus que te criou. Você está proclamando ao medo do futuro que ele não tem autoridade para paralisar os seus passos. A palavra final sobre a sua história pertence exclusivamente ao Criador do Universo. E ele já determinou que você vai sair dessa temporada de dor mais forte, mais sábio e mais cheio de propósito do que jamais foi. Sinta agora o abraço do Pai envolvendo você. Não é imaginação, é real. É o Espírito Santo trazendo conforto para as áreas mais feridas do seu ser. Sinta as mãos dele tocando a sua cabeça cansada, removendo a confusão, dissipando a névoa que turvava os seus pensamentos. Sinta o peso saindo dos seus ombros, como aconteceu com aquele viajante da montanha quando o saco de pedras caiu das suas costas. A sua libertação neste 24 de março não é uma possibilidade distante. Ela está acontecendo enquanto você ouve cada uma dessas palavras. Cada frase que entra nos seus ouvidos é como uma chave girando em cadeados que prendiam você há anos. Mas existe uma parte dessa libertação que depende de um passo que só você pode dar.
E esse passo começa com uma oração que vai mudar absolutamente tudo. Senhor meu Deus e Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste momento sem esconder nada. Tu conheces cada canto escuro do meu coração. Tu vês o que eu tento esconder do mundo e até de mim mesmo. Eu não aguento mais fingir que estou bem quando por dentro estou despedaçado. Eu confesso que cheguei ao limite das minhas forças humanas. O meu corpo está implorando por descanso. A minha mente está gritando por silêncio. A minha alma está sedenta por um toque teu que traga paz verdadeira. Pai, perdoa cada momento em que a minha fé vacilou diante das tempestades. Perdoa as vezes em que eu duvidei do teu cuidado porque as circunstâncias pareciam maiores do que as tuas promessas. Perdoa as noites em que eu deixei o medo dominar o meu coração ao invés de confiar na tua proteção. Eu deposito agora aos teus pés todo o peso que venho carregando. Cada conta que não sei como vou pagar. Cada relacionamento que está destruído. Cada sonho que parece ter morrido. Cada medo que me paralisa quando penso no amanhã. Eu reconheço que sou fraco demais para continuar carregando isso sozinho. Mas eu sei que tu és forte o suficiente para carregar tudo por mim. A tua palavra diz que eu posso lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu cuidas de mim. Então é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou lançando, eu estou soltando, eu estou entregando. Cada preocupação que roubou o meu sono. Cada pensamento negativo que envenenou a minha mente. Cada palavra cruel que ficou gravada no meu coração. Eu entrego tudo nas tuas mãos poderosas. Faz o que eu não consigo fazer. Resolve o que eu não tenho capacidade de resolver. Abre as portas que estão trancadas na minha cara. Fecha as portas que eu insisto em tentar abrir, mas que não são da tua vontade. Eu preciso da tua direção porque estou perdido. Eu preciso da tua luz porque estou cercado de escuridão. Eu preciso do teu abraço porque estou me sentindo sozinho, mesmo cercado de pessoas. Neste 24 de março, eu faço uma escolha. Eu escolho confiar em ti mesmo sem entender. Eu escolho crer nas tuas promessas, mesmo quando tudo ao meu redor grita o contrário. Eu escolho descansar na tua fidelidade, mesmo quando a minha fé é pequena. Mas, Senhor, existe uma área da minha vida que precisa de uma cura muito mais profunda do que eu imaginava. Cura a criança que existe dentro de mim, Pai. Aquela parte do meu coração que foi ferida há tanto tempo que eu já nem lembro quando a dor começou. Visita as minhas memórias mais antigas e mais dolorosas. Aquelas que eu enterrei tão fundo que finjo que não existem. Aquelas lembranças que me fazem acordar no meio da noite com o coração acelerado. Aquelas cenas do passado que ainda têm poder de me fazer chorar quando surgem na minha mente sem avisar. Derrama o teu óleo de cura sobre cada uma dessas feridas abertas. Algumas delas foram causadas por pessoas que deveriam me proteger. Algumas foram causadas por palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Algumas foram causadas por ausências que deixaram buracos no meu coração que eu tentei preencher de tantas formas erradas. Senhor, lava a minha mente como um rio de águas limpas que desce da montanha e purifica tudo por onde passa. Remove os pensamentos que me destroem por dentro, aquelas vozes que repetem dia e noite que eu não sou bom o suficiente, que eu nunca vou conseguir, que eu sou um fracasso, que ninguém realmente me ama, que eu mereço todo o sofrimento que passa na minha vida. Essas mentiras foram plantadas pelo inimigo da minha alma, e eu me recuso a continuar acreditando nelas. Eu declaro neste momento que eu sou filho do Deus vivo. Eu sou amado com um amor eterno que não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Eu tenho um propósito que foi desenhado antes mesmo de eu nascer. Eu fui comprado por um preço que não tem medida. E nenhuma palavra maldita lançada contra mim tem autoridade para definir quem eu sou. Espírito Santo, sopra sobre os destroços do meu coração. Como um vento suave que traz vida para um vale de ossos secos, sopra a tua vida sobre cada área morta dentro de mim. Reacende a esperança que foi apagada pelas decepções.
Restaura a alegria que foi roubada pelas circunstâncias. Reconstrói os sonhos que foram destruídos pelas pessoas. Eu me rendo completamente à tua obra de transformação. E agora eu preciso de algo que vai mudar completamente a forma como eu caminho daqui para frente. Espírito Santo, eu preciso desesperadamente da tua sabedoria para os dias que vêm pela frente. O mundo lá fora é um labirinto de confusão, cheio de vozes que gritam direções diferentes, cheio de portas que parecem oportunidades, mas podem ser armadilhas disfarçadas. Eu já tomei decisões erradas demais por seguir a minha própria intuição. Eu já entrei por caminhos que pareciam certos, mas me levaram a lugares de dor e arrependimento. Eu não quero mais andar às cegas. Eu clamo pelo dom do discernimento espiritual. Abre os olhos da minha alma para enxergar o que os olhos naturais não conseguem ver. Mostra-me qual porta tu estás abrindo com a tua graça, e qual porta é, na verdade, uma cilada do inimigo pintada de bênção. Porque eu já caí nessa armadilha antes. Já confundi a minha vontade com a tua vontade. Já corri atrás de coisas que brilhavam, mas eram vazias por dentro. Já abracei pessoas que pareciam anjos, mas tinham intenções destrutivas. Senhor, que a tua voz seja mais alta do que todas as outras vozes que competem pela minha atenção. Que a tua palavra seja a bússola que orienta cada passo que eu dou a partir deste 24 de março. Quando a raiva tentar me dominar por causa das injustiças que eu sofri, traze a tua mansidão. Quando o desespero bater na porta do meu coração, porque as circunstâncias parecem impossíveis, inunda-me com a tua paz sobrenatural. Quando a dúvida tentar apagar a chama da minha fé, acende um fogo ainda maior dentro de mim. Governa as minhas emoções que tantas vezes me levaram a lugares que eu não queria ir. Coloca um guarda na minha boca, para que as minhas palavras tragam vida e não morte. Guia os meus pensamentos para que eles estejam alinhados com a tua verdade e não com as mentiras do mundo. Eu me esvazio completamente de mim mesmo neste momento. De toda a minha arrogância que acha que sabe o melhor caminho. De toda a minha teimosia que insiste em fazer do meu jeito. De toda a minha independência que tenta resolver tudo sem depender de ti. Eu me esvazio para ser preenchido por ti. Flui através de mim como um rio de água viva. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Faz de mim um canal da tua graça para todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Mas, Senhor, antes de eu sair para impactar o mundo, eu preciso de uma transformação profunda que começa aqui e agora. Molda-me novamente como um oleiro que pega o barro disforme e cria algo belo. Eu me sinto como vasos quebrados em 1000 pedaços espalhados pelo chão. Pedaços que eu tentei juntar sozinho tantas vezes, mas sempre falhei. Pedaços que algumas pessoas pisaram sem cuidado e quebraram ainda mais. Mas eu sei que nas tuas mãos nada é desperdiçado. Tu pegas os fragmentos que o mundo descartou e crias obras-primas. Tu transformas cinzas em beleza, luto em alegria, espírito angustiado em manto de louvor. Então eu te entrego cada pedaço quebrado da minha vida. As promessas que foram feitas e não cumpridas. Os relacionamentos que terminaram de formas que ainda doem quando eu lembro. Os sonhos que eu enterrei porque perdi a esperança de vê-los realizados. As partes de mim que eu escondi do mundo com vergonha. Pega tudo isso, Senhor. Junta cada fragmento com o teu amor, que é a cola mais forte que existe. E me refaz. Não como eu era antes, mas melhor. Mais forte, mais sábio, mais cheio de compaixão por outros que passam pelo mesmo vale escuro que eu atravessei. Arranca da minha vida toda a raiz de amargura que foi plantada pelas mágoas do passado. Toda semente de ressentimento que está germinando no meu coração contra pessoas que me feriram. Todo o sentimento de vingança que às vezes surge quando eu lembro do mal que me fizeram. Eu não quero mais carregar esse veneno dentro de mim. Ele só está me destruindo por dentro enquanto as pessoas que me machucaram seguem suas vidas sem nem saber o peso que eu carrego. Eu escolho perdoar neste momento. Não porque eles merecem,
Não porque o que fizeram foi aceitável, mas porque eu preciso ser livre, e o perdão é a chave que abre a porta da minha própria prisão. Eu libero cada pessoa que me deve algo emocionalmente. Eu solto cada mágoa que segurei com tanta força que ela se tornou parte de quem eu sou. Eu entrego nas tuas mãos toda a justiça que eu queria fazer com as minhas próprias forças. E agora, existe algo prático que precisa ser estabelecido para que tudo isso se torne permanente na minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, sinta agora a paz profunda que está inundando o lugar onde você está. Perceba como a sua respiração ficou mais leve. Perceba como aquela pressão no peito que você sentia quando começou a ouvir esta mensagem está diminuindo. O peso está sendo removido das suas costas neste exato momento. Mas eu preciso ser honesto com você sobre algo muito importante. O que aconteceu aqui hoje foi poderoso, foi real, foi transformador. Mas existe um perigo que você precisa conhecer. Nos próximos dias, talvez nas próximas horas, o inimigo vai tentar roubar tudo o que foi plantado no seu coração. Ele vai trazer de volta os pensamentos negativos. Ele vai fazer as circunstâncias parecerem ainda mais impossíveis. Ele vai usar pessoas ao seu redor para semear dúvida. Ele vai sussurrar no seu ouvido que nada mudou, que isso foi apenas emoção passageira, que amanhã tudo vai voltar ao normal. E é por isso que você precisa criar uma âncora para a sua fé. Algo físico que vai te lembrar deste momento quando as tempestades voltarem a soprar. Eu quero que você faça algo nos próximos dias. Pegue um caderno simples que você tenha em casa. Pode ser qualquer caderno. E transforme esse caderno em um diário sagrado entre você e Deus. Na primeira página, escreva a data de hoje, 24 de março. Escreva como você estava se sentindo quando começou a ouvir esta mensagem. O peso que você carregava, as lágrimas que estavam presas no seu peito, a exaustão que dominava a sua alma. E depois escreva como você está se sentindo agora, a paz que entrou, a esperança que foi reacendida, as correntes que foram quebradas. Escreva as promessas que o Espírito Santo sussurrou no seu coração durante essa oração. Aquelas palavras que você sentiu que eram especificamente para você. Aquelas verdades que tocaram lugares profundos que ninguém mais conhece. Faça disso um ato profético de fé. Porque daqui a algumas semanas, quando o inimigo tentar te convencer de que Deus te esqueceu, você vai abrir esse diário. Você vai ler as suas próprias palavras, e você vai chorar de gratidão ao ver como o Senhor foi fiel em cumprir o que prometeu. Esse diário vai se tornar o livro dos seus testemunhos pessoais, e ele vai crescer com cada vitória que está por vir na sua vida. Agora, Pai Celestial, nós levantamos as nossas mãos espirituais em Tua direção para fazer algo que parece loucura para a mente natural. Nós vamos te agradecer antes de ver o milagre se manifestar no mundo físico. Nós não vamos esperar a batalha terminar para cantar o cântico de vitória. Nós vamos louvar no meio do vale, porque sabemos que Tu já garantiste a nossa saída. Eu te agradeço, Senhor, pela porta de emprego que já foi aberta no mundo espiritual, mesmo que o telefone ainda não tenha tocado com a notícia. Eu te agradeço pela cura que já está fluindo para dentro do corpo que estava doente, expulsando toda a raiz de enfermidade. Eu te agradeço pela provisão financeira que está a caminho, vindo de fontes que a mente humana não consegue prever, para pagar cada conta e trazer honra para esta família. Eu te agradeço pelo relacionamento que vai ser restaurado, pelas palavras de reconciliação que vão ser ditas, pelo perdão que vai fluir de corações que estavam endurecidos. Eu te agradeço pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge que se afastou de ti, mas que neste exato momento está sentindo um vazio inexplicável, uma inquietação santa, um chamado para voltar para casa. O nosso milagre não é uma possibilidade distante. O nosso milagre é uma garantia divina comprada com o sangue precioso derramado na cruz. E nós declaramos com uma fé que não depende das circunstâncias. Nós cremos no Teu poder que move montanhas.
Nós cremos na tua provisão que transforma desertos em nascentes de água. Nós cremos que a porta que tu abres nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhum demônio pode fechar. Nós cremos que este 24 de março marca o início de uma nova temporada nas nossas vidas. A temporada das lágrimas terminou, a temporada da colheita começou. E agora vem sobre você a bênção que vai selar tudo o que foi declarado. Receba agora a bênção sacerdotal que vai selar sobre a sua vida tudo o que foi declarado neste 24 de março. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal visível e invisível. Que Ele coloque uma cerca de proteção ao redor da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua saúde, dos seus relacionamentos. Que nenhuma arma forjada contra você prospere. Que toda língua que se levantar contra você em juízo seja condenada. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que a luz da face dele ilumine os caminhos escuros que você ainda vai atravessar. Que a graça dele te alcance nos momentos em que você não merecer. Que o favor dele te acompanhe em cada lugar que você entrar, abrindo portas que estavam fechadas e criando oportunidades que não existiam. Que o Senhor levante o seu semblante sobre você e te dê paz. Não a paz frágil que o mundo oferece e tira quando quer, mas a paz sobrenatural que excede todo o entendimento humano. A paz que permanece firme mesmo quando as circunstâncias ao redor estão em caos. A paz que te permite dormir tranquilo, mesmo quando os problemas não foram resolvidos ainda. A paz que guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Eu declaro que a partir deste momento você não é mais o mesmo. Algo mudou no mundo espiritual que vai se manifestar no mundo físico nos próximos dias, semanas e meses. Você vai olhar para trás e reconhecer que este 24 de março foi o ponto de virada da sua história. O dia em que as correntes foram quebradas. O dia em que as portas foram abertas. O dia em que a sua fé foi renovada. O dia em que você decidiu parar de carregar o peso sozinho e entregou tudo nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você vai testemunhar milagres que vão deixar as pessoas ao seu redor sem palavras. Você vai contar histórias de livramentos que vão parecer impossíveis. Você vai ser prova viva de que Deus ainda age, ainda cura, ainda restaura, ainda abre caminhos no deserto. A verdade que eu quero deixar gravada no seu coração é simples, mas poderosa. Você nunca foi feito para carregar o peso da vida sozinho. Cada vez que você tenta ser forte demais, resolver tudo com as suas próprias forças, esconder a dor atrás de um sorriso falso, você está rejeitando a ajuda daquele que disse: "Venha a mim e eu te aliviarei." A oração não é sinal de fraqueza. A oração é o ato mais poderoso que um ser humano pode realizar. Quando você dobra os joelhos, você move os céus. Quando você abre a boca para clamar, anjos são enviados. Quando você entrega o seu fardo, o próprio Deus assume a responsabilidade de cuidar de você. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, não importa quantas vezes você já tentou e falhou, não importa quantas pessoas viraram as costas quando você mais precisava. O Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos. O Deus que fez cair maná do céu continua provendo. O Deus que ressuscitou mortos continua trazendo vida para situações que parecem sem esperança. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade nos comentários. Qual foi a pedra mais pesada que você carregou sozinho por tempo demais e que hoje você finalmente decidiu entregar nas mãos de Deus? Escreva lá embaixo. Não tenha vergonha, não tenha medo. A sua resposta pode ser exatamente a palavra que outra pessoa precisava ler para encontrar coragem de fazer o mesmo. Se esta mensagem tocou a sua alma, se você sentiu algo se quebrar por dentro, se as lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto você ouvia, eu te peço que deixe o seu like neste vídeo. Não é por números,
É para que o algoritmo mostre esta mensagem para outras pessoas que estão neste exato momento à beira de desistir de tudo. Se inscreva neste canal e ative o sino para não perder as próximas mensagens que Deus tem preparado para você. Volte amanhã, porque haverá uma nova porção de força esperando por você. Vá em paz. Durma protegido pelos anjos do Senhor. E acorde amanhã preparado para viver o maior milagre da sua vida. Amém e amém.